Olá, olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje eu até achei que eu não ia conseguir entrar aqui nessa live, a internet foi parando tudo. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje, será? Muito boa noite, eu estou muito feliz aqui nessa live de segunda-feira, no meu canal de MZ News, que é algo que eu criei, inclusive junto com meu irmão, Marcos Diniz, para a gente poder fazer aí essa live, trazer convidados especiais, né? Como se fosse com a entrevista que eu fazia no rádio, que levava vários convidados, e aí eu resolvi fazer aqui no Facebook, né? A gente também fazia na página da Rádio Bom Jesus. Eu acho que de repente a gente vai voltar depois, né, com as entrevistas no rádio, que o pessoal gostava demais, não é? Então é muito bacana. Eu quero desejar aí uma boa noite para todo mundo. Você que está entrando, escreve aí para mim nos comentários se você está ouvindo bem, vendo bem, que eu vou chamar minha convidada hoje, que é uma convidada muito, mas muito, muito especial, né, aqui na nossa live. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal já entrando aí, para a gente poder já chamar essa convidada, não é? A minha convidada muito, muito especial. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela, não é? E aí eu quero agradecer muito a você que está comigo. Quero agradecer demais também e mandar um super beijo para a Fabiola Furquim. Hoje eu passei lá na loja dela, né, lá no centro, né, na papelaria, onde ela tem uma seção de semijoias lá, e eu comprei umas coisas, né? E olha só, eu comprei este brinco e ganhei um presente dela, inclusive, né? Até vou mostrar aqui esse brinco maravilhoso, olha, de argolas, que eu acho lindo. E olha esse brinco, eu falei para ela, eu vou fazer a live com este brinco aqui. Olha que lindo, né? Então, Fabi, um abração para você, sucesso, linda, linda suas peças, né? E agora eu vou chamar aqui a nossa convidada especial de hoje, que é a psicóloga Luana Ganzert, que vai entrar com a gente aqui juntinho para a gente poder fazer um bate-papo muito, muito, muito bacana, não é? Vamos. Luana Ganzert chegou aqui na nossa live de hoje. Muito boa noite. Tudo bem, Dri? Seja Boa muito bem-vinda aqui na noite. nossa live. Boa noite às pessoas que estão nos Tudo bom? Você vendo, nos está. ouvindo. Tô me sentindo na rádio, Dri. Tô me Que sentindo quando você bom, me não chamava é? pra rádio. Você está sentindo a rádio? Tô me Viu? sentindo lá na Ô, rádio. Luana, que saudade das entrevistas, não é? Que Uma saudade, saudade muito das gostoso entrevistas, não é? era. Sinto saudade, viu? Quando Era, voltar, eu quero ir lá de é novo. verdade, é verdade. Olha só. Inclusive, pode mandar aqui se vocês estão vendo bem, ouvindo bem a gente, não é? Porque aí vai bem bacana a nossa live. De repente, Luana, a gente vai voltar aí, né, com as entrevistas, entendeu? Temos que conversar lá na direção, porque o pessoal gostava bastante. A Luana Ganzert, uma psicóloga maravilhosa aqui de Siqueira Campos, inclusive está na correria porque acabou de chegar de São Paulo, não é? Foi num curso, chegou agora há pouco. Nesse minuto, Fala pra gente. praticamente. Não, ela chegou de São Paulo, falou, Dri, eu vou comer rapidinho e vou para a live. E você tem uma mentoria depois, não é? Às 8 horas, que você me Tem, disse? A gente já mandei Então, mensagem para as meninas e falei assim, ó, assistam a live, terminando a live a gente vai para a mentoria. Então, fiquem ai, preparados. preparados, né? Olha só que pique, que bacana. Então, eu fico muito feliz, Luana, de você ter aceitado, né, esse convite meu, né? Fiquei muito feliz mesmo, porque eu sei o tanto que você trabalha, o tanto que você tem, né? É super ocupada, não é? Viajando, dando palestras, né? Fazendo cursos, e aí você vir dar esse espaço aqui para a gente, né? Para os ouvintes, é maravilhoso, né? E para o pessoal aí, os nossos amigos do Facebook também, tá bom? Então, Eu agradeço fico demais, muito viu? feliz, fico muito feliz. Você sabe que sou muito parceira de todos os seus projetos, porque eu acredito muito, eu acredito muito que a informação, a comunicação é uma forma de ajudar, de servir. Então, quando você me convida, eu vejo uma oportunidade de estar servindo pessoas que talvez nunca chegariam até mim. Sim. Pessoas que precisam, de repente, de alguma coisa que eu tenho para contribuir
e nunca chegaria até essas pessoas. Quando você me convida, eu vejo essa possibilidade, essa oportunidade de estar fazendo o que eu vim fazer no mundo, que é entregar para os seres humanos o meu melhor, né? Então, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer você. Imagina, e a gente vai entrar num tema muito bacana, um tema importantíssimo daqui a pouco, né? Daqui a pouco agora, né? Até para não perder tempo. Mas eu quero te falar, você lembra o ano passado que nós fizemos um projeto no mês de setembro com todas as psicólogas aqui de Siqueira Campos sobre amor à vida, prevenção ao suicídio, amor à vida, você lembra? Foi 2018, foi antes da pandemia, foi 2019. Não foi ano passado, foi antes da pandemia, 2019, né? Foi. Olha só. Eu senti muita foi no falta. rádio. Eu senti muita falta, Adri. O ano passado, esse ano de novo, né? Eu acho que é um mês que precisa ser falado sobre o tema suicídio, né? Inclusive, me coloco à disposição se você precisar de algo, mas Sim. Eu acho que é um tema que precisa ser falado, precisa ser dito, né? Precisa. E eu venho as lembranças, e nós fizemos, né, bem rapidinho na Rádio Bom Jesus, uma semana, não foi? Foi uma semana, não, foi um mês todinho, mas assim, foram sempre várias psicólogas escolhendo um tema relacionado. Toda semana, não é? Então, foi um projeto aí idealizado, né, pela Luana, e foi muito, muito, muito bacana. Agradeço aí a todas as psicólogas, né, que nós temos aqui na nossa cidade. Todo mundo, né? Foi muito que legal. Todo mundo aderiu e foi muito bom, né? E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, não é, Luana? E ansiedade, meu Deus do céu. Principalmente nesse momento que nós vivemos, né? Estamos vivendo agora, talvez um pouquinho melhor, mas tivemos muitas perdas, né? Muitas coisas difíceis. Então, a ansiedade, eu acho que nesse momento, realmente complicou bastante a nossa vida, né? Eu digo a vida de todos, né? Eu acho que não tem esse, né? Aquele que passou super bem por isso, né? Por tudo isso. Então, eu já queria perguntar para você, já para a gente já deslanchar nisso, o que é ansiedade, Luana? Tá. Ansiedade é uma patologia, né? Assim, todo mundo, de certa forma, tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de ansiedade. Mas como é que eu sei que eu sou ansiosa? Como é que eu sei quando eu vivo de excesso do meu futuro? Quando tudo tá no futuro, quando aquela sensação de que eu preciso fazer tudo. Sabe aquela sensação de que tá faltando algo e que eu preciso. E aquela desconfiança que a gente tem, e se não der certo? E se isso não funcionar? E se isso não for para mim? E se isso... Não. A ansiedade é um estado que nós nos colocamos para realizar, para ter algumas ações e para realizar o que a gente precisa fazer. Então, quando a gente se coloca num estado ansioso, a gente desenvolve algumas emoções que, se for muito intensa e em vários momentos, se a gente for parar para pensar, o que acontece? Ela se torna uma patologia e precisa ser tratada. Então, e essa pergunta que eu ia te perguntar, quando que a ansiedade, né, torna-se um transtorno mental? Quando que acontece isso? Quando que acontece? Frente a dificuldades. Geralmente a ansiedade aparece. Toda vez que a gente tem um desafio, toda vez que a gente tem uma dificuldade à nossa frente, ou um novo, algo que vai acontecer, a ansiedade aparece. Existe a ansiedade que eu, Luana, chamo ansiedade mais positiva, que é aquela ansiedade de vou numa festa e eu preciso me preparar para ela, que tem a ver com a preparação. Essa é a ansiedade super saudável, todos nós temos, ou a maioria das pessoas, pelo menos, né? Desenvolvem essa ansiedade porque traz empolgação. Só que o excesso dessa empolgação pode também gerar uma patologia. Então, se toda vez eu me empolgo demais, se toda vez eu sofro demais com algo que está prestes a acontecer, eu estou me posicionando de uma forma, através da ansiedade, e estou atrapalhando a minha saúde mental. Então é isso. Eu até estava lendo, eu falei, nossa, tem uma ansiedade positiva. Então, nós temos uma ansiedade positiva, digamos assim.
não é? Dentro disso. Eu não gosto muito de usar esse termo positivo e negativo, Positiva, né? Mas vamos pensar assim, é uma ansiedade que ela é favorável para a nossa vida, sabe? É uma ansiedade que ela costuma nos fazer bem, porque é uma ansiedade que nos movimenta. Sabe aquela ansiedade de expectativa, de... alguns casos que a ansiedade, tipo, faz bem pra gente, não é? Isso. E como que a gente precisa reconhecer isso? O nosso estado. Se a gente está num estado, Dri, no qual eu não tenho controle sobre o que está acontecendo comigo, eu estou perdendo esse, vamos dizer, o positivo que você falou, né? Esse favorável. Estou perdendo essa ansiedade que é possível, sim, de viver tranquilo. Quando eu entro no fluxo de intensidade, essa ansiedade acaba atrapalhando mais a minha vida do que favorecendo. Uhum. Olha só, quem está com a gente aqui, vamos mandar uma boa noite, a Marli Marcondes falando boa noite, a Tereza Silva da Paixão, a minha mãe tem que estar na live, né? Mãe, que legal. Um beijo. O diretor de cultura. Tereza, o nome dela. Tereza, um beijo, dona Tereza, um beijo para todo mundo que está aí. O Flávio Melo, diretor de cultura aqui da cidade de Siqueira Campos, tá mandando boa noite pra gente aqui, viu? Boa noite, Flávio. Que bom, né? O que é ansiedade? Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, depois a gente fala sobre a saúde mental, né? Uma coisa tem muito a ver com a outra, não é, Luana? Total. O que a ansiedade pode provocar na gente? A ansiedade faz a gente se desconectar dele. Quando a gente está no fluxo, nesse estado ansioso, a gente se desconecta de quem a gente é. A gente não vive a nossa verdade. A gente não vive aquilo que realmente a gente precisa viver. A ansiedade faz com que a gente olhe para o mundo todo, mas não olhe para aquilo que realmente importa. Porque todos nós temos algo que realmente importa na nossa vida. E quando a gente está nesse estado ansioso e não tem consciência disso, a gente acaba esquecendo ou deixando de lado as nossas prioridades e vivendo só nesse estado. Isso vai atrapalhando, porque começa a se tornar um peso ao longo, sabe? Porque se você vive isso uma vez, ok, mas e quando você vive isso diariamente? Começa a se tornar um peso, começa a se tornar um problema. Então, a gente tem que ter um limite para saber até quando isso é normal, não é? Porque é muito que a gente vê as pessoas, eu tenho muita ansiedade, eu estou com muita ansiedade, eu não sei o que fazer. E isso acaba atrapalhando mesmo a dinâmica do dia a dia, não é? Sim. Da pessoa. Sim. Não é? A ansiedade em si, de uma forma geral, vamos pensar, quando eu falei, né, que ela tem um benefício no sentido de te colocar em alerta para se movimentar na vida, assim como todas as nossas emoções e sentimentos têm. Inclusive a raiva, a tristeza, todas as nossas emoções, elas têm o lado importante delas também. A ansiedade também. Mas quando ela começa a se tornar patológica, quando a gente começa a viver muito nesse estado ansioso, todos os dias, acordo num estado eufórico, eu começo a perder controle de tudo que eu estou sentindo. Eu começo a perder o fluxo daquilo que eu quero viver. Eu começo, de verdade, a sentir mais coisas negativas, mais sensações desagradáveis, do que faço o que tem que ser feito. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Acordei ansiosa hoje, sem motivo nenhum. Sempre tem um motivo. Sempre. Então, acordei mais ansiosa. Agora, com a pandemia, igual você disse, né? Tá trazendo muito, porque é uma coisa muito incerta. Tudo, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe se vai, se não vai, quais são os próximos passos, você não sabe se alguém da tua família vai pegar, se você vai pegar o coronavírus, se alguém vai morrer, se a pessoa que você gosta, você entende? Então, isso vai causando um desconforto. E se a gente só ficar pensando nisso, só estar frente a isso, a gente não faz o que precisa ser feito e entra nesse estado ansioso o tempo todo e acaba atrapalhando e prejudicando a nossa saúde mental. Exatamente. Olha quem está com a gente aqui, a Silmara dos Santos, mandando um boa noite. Boa noite, Silmara. Que bom estar aqui com a gente. Já está mandando o link lá para a Patrícia. A Patrícia também, né, assistir a gente.
E aí a gente entra, muito, muito interessante nesse período, que faz 2 anos, né, que a gente está com a pandemia, e isso acho que aflorou, né, todos os sentimentos, né, tudo de uma vez só, não é? Como que a gente consegue manter a nossa saúde mental diante de tudo isso, que a saúde mental é algo tão importante na nossa vida, que eu acho que é o pilar que nos leva, nos conduz, não é, Luana? A saúde mental é super importante. Sem essa presença em estado emocional, Dri, nada funciona. Nada, nada funciona. Eu sou super suspeita a falar sobre isso, né? Mas se você não estiver bem, teu dia não sai bem. Se você não acordar emocionalmente tranquilo, em paz, teu dia vira, vou falar né? Nhaca, né? Para não falar uma palavra. Seu dia fica ruim demais. As coisas ficam ruins. A gente não sente o prazer, né? Então acaba que eu te falei, né? A gente vai se desconectando de quem a gente é. Então, quando você falou, né, da saúde mental e esse desequilíbrio e a pandemia, não tem como a gente prever o que vai acontecer. É tudo incerto, a vida é incerta. Eu acredito muito que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu. Você vai dizer assim, nossa, mas morreu todo mundo. Eu perdi minha avó, né? Eu perdi minha avó, quase morri também. Você Eu teve, né? Eu me tive, lembro que eu acompanhei, você também, eu também tive, não é? foi perto, né? A gente esteve bem próximo. Logo que você se curou, eu tive, passei Foi. muito mal. Meu marido teve agora recente, há 15, 20 dias atrás. Então, assim, eu sei, mas por que eu falo que foi a melhor coisa que trouxe? Porque a pandemia, pelo menos para as pessoas que souberam olhar para ela, começaram a aprender diversas formas de ser diferente. A gente aprendeu formas de inovar. A gente aprendeu, embora ela tivesse trazido todas essas sensações de ansiedade, quem fez o uso da ansiedade de forma adequada, quem usou a saúde mental para de fato se tornar um ser humano melhor, conseguiu inovar, criar, mudar, conseguiu. Quando as pessoas falam assim, meu Deus, foi muito ruim, meu Deus, não tem emprego, meu Deus, isso, olha o que aconteceu. Eu vou dizer, Dri, que depende muito de cada ser humano. Porque durante essa pandemia, eu troquei de funcionário pelo menos 4 vezes. 4 vezes. Ou seja, emprego tem. Se eu, assim, quantas pessoas também precisava de pessoas? O que não tinha? As pessoas com muito medo, as pessoas se entregando às emoções e esquecendo de viver. A gente precisa viver. Independente do problema que a gente tem, independente da situação que a gente tem, é óbvio que com muito mais cuidado, né? Por isso que eu falo que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a gente teve que aprender na marra a se cuidar. A gente teve que aprender na marra a ser higiênico, coisa que talvez muitas vezes a gente não fazia. Lavar muita coisa, exatamente. Muita coisa que não era inserida na nossa vida, do tipo chegar em casa e tirar o sapato, não é? E colocar e não entrar com aquele sapato sujo dentro de casa, que é algo que hoje, como a gente já começou a fazer isso muito, a gente acha super natural fazer isso e a gente acha super importante. Só que antes eu duvido que as pessoas faziam isso. Né? A grande maioria não fazia, não é? Com a roupa que eu chegava da rua, eu deitava na cama às vezes. Exatamente, deitava na cama, no sofá. Então, assim, essa coisa que trouxe muito isso mesmo para a gente, e também a questão de você poder conviver com as pessoas, né? Mais tempo e ser obrigada, né? Porque aí muitas vezes as pessoas trabalharam em casa, né? Tiveram aí o home office, não teve jeito, então teve que ter essa convivência e aprender. Eu vi que você postou várias coisas relacionadas sobre isso, né? As pessoas também aprenderem a conviver junto, porque isso acho que cria uma saúde mental maravilhosa dentro de casa para depois sair para fora, não é? Exatamente. A base é a família. Outro ponto importante da pandemia foi essa. Você começar a valorizar, a ter um valor que é muito significativo, que é a nossa família. Então, o que gera ansiedade? Ansiedade gera quando você não cuida do que precisa ser, de fato, cuidado. E a família é o teu bem maior. É o teu bem mais precioso.
E quantas vezes a gente se matava de trabalhar, saía, sei lá, 5, 6, 7 horas da manhã, voltava à noite para dizer que estava cuidando da família. Mas não tinha tempo de qualidade, não tinha. E agora, por que a ansiedade aumentou? Porque as pessoas foram obrigadas a ficar dentro das suas casas com as pessoas que realmente importam na vida e não sabiam fazer isso. E não sabiam fazer isso. Então, olha que louco isso, né? É uma coisa muito doida. Então, a gente precisou reaprender, a gente precisou fazer tudo do zero, tudo de novo. Foi uma das coisas que realmente marca. Por que marca? Porque nós não estávamos preparados. Não. E o ser humano precisa se preparar para quê? Não para o que vai vir. Não para o que vai vir. As pessoas precisam se preparar para viver. Para viver com a ferramenta que a gente tem, o hoje. Não sabemos quanto tempo mais essa pandemia vai estar aí. Eu estava conversando com um amigo que é dos Estados Unidos, ele estava comigo nesse curso que eu fiz esse final de semana. E lá voltou tudo de novo. Tá totalmente lotado. Tem outra variante, outra não sei o quê. E a gente conversando. Aí perguntei para ele, Elinho, você sabe, você tem noção de quando isso, você acha que vai passar? Você acha que... Ele falou assim, Luana, não acho que vai passar. A gente vai ter que aprender a conviver. E as pessoas ainda não aprenderam o que precisava aprender. Por isso que elas se tornam tão ansiosas. Por isso que elas acabam com a saúde mental delas. Porque não aprenderam o que precisava ser aprendido. Muitas das pessoas, né? Muitas das pessoas. Eu achei muito interessante isso que você falou, Luana, porque, no caso, a gente sabe, a pandemia, por mais que os números baixaram, mais ou menos assim, né, e que o pessoal às vezes fala, né, dá aquela falsa impressão de que está acabando e não existe mais, a gente sabe que existe, né? E a gente sabe, essa situação que você falou, que a gente vai ter que aprender a conviver com elas, talvez se a gente assumir, olhar as coisas como elas são de verdade, não é? E aceitar elas como elas são de verdade ali, olha, tá bom, eu tenho a pandemia, eu tenho que fazer isso, eu aceito isso e eu vou trabalhar isso da melhor forma possível. Isso ajuda muito na nossa saúde mental. Porque não, acabou a pandemia, eu finjo que acabou, aí eu saio, aí eu faço, entendeu? E você sabe que você não está fazendo a coisa certa também, né? Então, acho que isso atrapalha. Um equilíbrio, né? Do o que eu posso fazer? Eu preciso manter a minha vida, eu preciso seguir a minha vida. Vai tudo, é muito bom senso. Então, se você não tiver estado de presença, se você tiver um estado ansioso, você não vai ter um bom senso. Você não vai conseguir despertar o que precisa ser despertado. Eu não vou nem dizer que é só pandemia. Qualquer problema que você vier acontecer. Você já viu um ex-depressivo? Eu não conheço ex-depressivo. Uma pessoa com depressão, ela vai ser depressiva pro resto da vida dela. O que ela fez para ela tirar a depressão dela? Vamos pensar assim. Ela só aprendeu a conviver, ela melhorou os aspectos, ela deu novos significados, mas as dores emocionais dela não saiu dela. Então, tudo. E você falando até em depressão, tem uma pergunta aqui. É possível ter depressão e ansiedade juntos? Sim. Tem muita coisa que se liga, sabe? Eu, particularmente, como profissional, né? Hoje eu trabalho com muita palestra e eu trabalho muito com mentoria de desenvolvimento emocional. Amo a psicologia, mas eu uso a psicologia como ferramenta para a minha vida e para a vida das pessoas que chegam até mim. Eu gosto de usar o termo mentoria porque eu consigo não só trabalhar a ciência da psicologia, mas outras ciências da qual eu acredito também, tá? Então, eu vou dizer para você assim, eu, Luana, que trabalho com desenvolvimento emocional há 14 anos, eu digo o seguinte, Dri, eu não trabalho com diagnóstico. Eu não descarto o diagnóstico, mas eu acho que o próprio diagnóstico rotula e nos limita. Faz com que a gente fale assim, eu tô assim porque eu sou depressiva. Poxa, tua vida não é a depressão que você tem. Entende? Eu acho que a gente começa a achar culpado. E aí o transtorno, o diagnóstico se torna o culpado da minha vida tá uma merda. Não é assim, entendeu? Eu acredito que a gente precisa trabalhar o teu sintoma. O que você está sentindo? E a gente pode desenvolver várias patologias juntas. Sabe? Várias patologias juntas. Quando algumas pessoas chegam para mim, para a clínica, por exemplo, geralmente elas já estão com uma série
de coisas envolvidas. Elas têm sintomas depressivos, elas têm sintomas ansiosos, e você precisa investigar a causa. Às vezes eu encaminho para um psiquiatra para poder uma medicação e a gente ir a fundo, vamos trabalhar a ansiedade. Então, a ansiedade é o fator principal que está prejudicando mais e que está causando outras patologias. Então, precisa identificar, ver o que você tem, o que você está sentindo, porque às vezes é só sintoma, sabe? É só sintoma. Eu já tive muitos sintomas depressivos, nunca tive diagnóstico de depressão, mas eu já tive muitos sintomas depressivos, sabe? Eu tenho TAG, eu tenho diagnóstico de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, eu nunca vou parar, porque minha vida é essa loucura e eu sou assim. Só que eu não uso diagnóstico é porque eu sou ansiosa. Não dá para usar, sabe? Mas a gente pode desenvolver sim. Você vai trabalhar, né? Isso daí, a gente vai trabalhando. Por que que o emocional afeta tanto o estômago? Foi uma pergunta que chegou aqui. E afeta, não é? Muito. Todos os órgãos, não é só o estômago. Mas é todos, né? Mas dá a impressão que o estômago, não sei, né? Dá uma dor, não é? Não sei, tem alguma ligação muito, muito... Tem. Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso, tá? O que eu estudei sobre as emoções e o corpo, eu estudei por conta de tudo que eu vivenciei. Eu acho que você soube que eu tive um AVC o ano passado. Sim, então, assim, acompanhei. Meu corpo responde muito aos sintomas emocionais quando eu ignoro. Então, todas as vezes que eu tô com um problema emocional e preciso resolver o problema emocional, talvez ele não estoure nesse momento, mas daqui a um tempo ele vai estourar. Por exemplo, quando eu tive AVC, eu estava na melhor fase da minha vida. Só que mas já veio, né? Meses antes eu estava toda atrapalhada, trabalhando em excesso, fazendo uma série de coisas que não fazia sentido. Então, o corpo responde a tudo. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Mas o estômago, né, é onde está ali. A gente está fazendo a digestão de muitas coisas. E é onde para as nossas emoções. Se eu não consigo fazer a digestão do que entra em mim, por exemplo, da opinião de alguém, de uma situação, se eu não consigo digerir isso direito, aonde que vai cair? Exatamente no estômago. Então, você pode ter uma úlcera nervosa, você pode ter gastrite, você pode ter uma série de coisas. Por isso que é importante sempre, eu nunca descarto. O paciente veio com muito sintoma físico, mesmo que a gente saiba que é emocional, vamos descartar tudo que é físico, fazer todos os exames, vai para um médico, um clínico geral ou alguém especialista na área da onde está a dor, descarta tudo. Mas uma coisa não isola a outra. As pessoas, por exemplo, a depressão, as pessoas acham que só tomar remédio vai funcionar. Não vai. Remédio já diz remediar, não trata. Tratamento é o quê? A medicação mais a terapia. Isso faz com que a pessoa se trate, né? Na verdade, o remédio, ele vai trazer aquela... É muito pontual, não é, Luana? Ele vai cuidar ali, né, daquela situação. Mas a pessoa tem que trabalhar o porquê que ela está assim, não é? Sim. O porquê que eu estou muito ansiosa, o porquê que eu estou com depressão, o porquê que eu... O que está acontecendo comigo, não é? Sim. De repente, se a pessoa está muito fora de si, ela toma um remédio, né? Mas é para... Eu acredito que seja isso, não é? E não precisa nem estar muito fora de si. Às vezes as pessoas precisam tomar um remédio porque o nosso funcionamento, às vezes, desregula. E a química, que é a medicação, ela ajuda nessa regulação. O que facilita para diminuir a ansiedade, diminuir sintomas depressivos, e a pessoa começa a ficar mais consciente do que precisa ser feito. Só que, se ela não tiver ajuda terapêutica, ela não vai conseguir trabalhar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo. Então, é muito necessário que faça o tratamento em paralelo, porque o tratamento só acontece quando é feito as duas coisas. Isso em tudo. Qualquer tipo de patologia. Muito importante, né? Como que a gente consegue, Luana, manter a nossa saúde mental? Tá. Boa qualidade de sono, alimentação, exercício físico. Você percebe que é uma gama, né? Todos os profissionais. É muita coisa. Por isso a importância de todos os profissionais. O exercício físico, eu acho assim algo maravilhoso, né? Que vem do exercício físico. E a gente é fundamental, não é? E a gente acaba
tem muita gente, claro, que, né, coloca isso para sua vida, né, e percebe o quanto é importante em todos os sentidos, né, não é só na parte da, eu quero ficar bonita, eu quero ficar lisa, emagrecer, bonita, eu quero emagrecer, né, estética, não é só isso, né, é fundamental mesmo para a pessoa se sentir bem mesmo, né, liberar hormônios, tem tudo isso. É colocar o corpo em movimento. Quando a gente fala em exercício físico, as pessoas pensam academia. Não, não necessariamente. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma dança, você pode... É colocar o teu corpo em movimento. É tirar essa ideia de chegar em casa, tô cansado, deitar no sofá para assistir televisão. Não. É você se alongar, é fazer um alongamento, sabe? É respirar, é entrar em contato com a natureza. Então, tudo isso. Por que criança dificilmente, né? Não que não tenha, mas dificilmente ela desenvolve grandes patologias. Hoje em dia tá mais difícil. Hoje em dia você vê criança já tomando muita medicação, porque criança tem mais movimento, né? Até tem um estudo que eu estava lendo esses dias, que as crianças que mais desenvolvem transtornos mentais são as crianças que os pais mais protegem enquanto estão fazendo, sabe, aquele serelepe, pulando, correndo, brincando. São as crianças que são mais poupadas disso, porque não tem controle. Então, eu estava lendo alguma coisa sobre, não me aprofundei, mas para mim fez todo sentido quando eu li. Porque o que acontece? Nossa saúde emocional trava quando a gente não coloca o corpo em movimento. Somos um ser físico, espiritual e emocional. Então, nós precisamos equilibrar essas bases para poder dar conta do dia a dia, dos problemas que vão aparecer, das coisas que a gente precisa aprender. Precisamos, né? E existem mais situações que a gente pode fazer para a gente manter aí uma saúde mental em dia, não é? Eu sou suspeita, mas eu digo que uma terapia semanal é muito importante. Se eu não quero fazer uma terapia, entro em grupos de desenvolvimento pessoal. Então, assim, é você se colocar à disposição de aprender todos os dias sobre você. Porque você é um instrumento. Você veio para o mundo para ser instrumento, para ser uso e fazer o bem. A mensagem, você não é a mensagem, né? Você é o mensageiro. A mensagem, eu digo sempre, né? A mensagem vem de Deus. E Deus te colocou na Terra para ser o mensageiro, entregar, fazer essa entrega. Agora, se você não se conhece, se você não faz uso da tua saúde mental, não cuida dela, você vai ser um péssimo mensageiro, você vai entregar o que é teu, não o que realmente precisa ser entregue para o outro, né? Então, acho que é uma construção. Meditação é uma coisa muito importante, muito importante. E a meditação não precisa ser muita coisa. Tem vários tipos de terapia, práticas terapêuticas. Uma coisa que a gente acha que é só coisa de rico. Massagem, Dri. Massagem é importantíssimo para que a gente trabalhe a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Por quê? Porque quando você está estimulando algumas partes do seu corpo ao relaxamento, você está sentindo prazer e a saúde emocional, a saúde mental, ela tá entrando no eixo, no equilíbrio. Então, o toque... Né? Esse trabalho que você falou sobre a massagem, tudo, esse trabalho que o Pietá, né, o nosso grupo, o grupo Pietá aqui de Siqueira Campos faz também, não é? Esse trabalho legal. Que é muito legal também, não é? Eu leitura, acho assim... Tudo leitura, isso é bom, né? Isso que você falou, Luana, da gente poder fazer terapia, muitas vezes... Eu acho que hoje em dia... com tantos recursos e internet, né, as pessoas acho que talvez mudaram um pouquinho esse conceito, né, de que a pessoa que faz terapia é aquela pessoa que, né, não é mais, né, a pessoa que faz terapia é todo mundo, na verdade, eu acredito, que eu já fiz também, eu não faço a terapia hoje, mas eu tenho vontade de fazer, não é? E eu escuto muito, entendeu? Vamos supor, eu vejo as suas lives, eu vejo de outros colegas, eu vejo tudo que eu acho que é bom, que vai, algo que você falou muito importante, que vai ajudar a gente se conectar com a gente mesmo, é maravilhoso. Nem toda terapia é terapêutica. Então, a gente precisa buscar o que é terapêutico para mim.
O sabe, o que me coloca no eixo, o que me faz me sentir equilibrada, sentir essa paz de espírito, essa paz. É isso que a gente procura, é isso que a gente busca. Então, acredito que cada um, no seu momento, vai fazendo alguns pontos, vai fazendo escolhas, sabe? Para que entre em contato com essa sensação de prazer, que é a paz de espírito, que, enfim, que é terapêutico, né? Então, a terapia, não necessariamente com psicólogo, psicoterapia e tal. Se conseguir, ótimo, maravilhoso, mas eu sei que não é uma coisa tão acessível hoje para as pessoas. Não é, mas existem outros recursos. Eu, por exemplo, quando eu entendi isso, Dri, o que eu fiz? Eu sei que a terapia não é todo mundo que consegue fazer uma terapia. E aí eu comecei a entender e falei assim, eu preciso criar outras formas para que todas as pessoas tenham acesso. Exatamente. O que eu comecei a fazer? Comecei a criar conteúdo no Instagram, comecei a criar vídeo. Estou criando cursos pequenininhos para que as pessoas tenham acesso. Curso que a pessoa senta, vai assistir, vai ver vida dos outros e fofoca, ao invés de fazer isso, né, faz um curso de uma pessoa que está ali, escutando um áudio, pensando sobre a tua vida, ajudando a refletir. Então, isso é tão importante, sabe? Isso é tão importante. Então, eu, enquanto pessoa, entendi isso, que não consigo entregar terapia para todo mundo, até porque é desumano comigo e com as pessoas eu fazer uma coisa dessa, né? Sou uma só. Vamos achar outro meio, então, de todo mundo ter acesso ao que é terapêutico. Vamos fazer diferente para entregar para o mundo, para as pessoas terem acesso a isso, né? Isso é muito importante, porque as pessoas elas vão se conhecendo, não é? E elas vão, de repente, vendo, poxa, isso que eu ouvi é a mesma coisa na nossa live hoje aqui, né? Olha, a Jusceia lá de Jusceia, querida, beijo para você. Ela é de Curitiba, ela está assistindo, ela falou muito boa a live. Então, assim, uma coisa que você falou aqui, de repente que a pessoa está pensando, ela vai começar a falar, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer isso. E isso vai criando bons hábitos, né? Boas ações, bons pensamentos, não é? Em torno da própria vida, falar, poxa, e aí é onde você vai construindo uma saúde mental, né? Saúde mental, né? Saúde mental tem muito a ver com clareza também, sabe? Com acreditar em si, com tomada de decisão. Eu preciso parar, abrir mão da minha insegurança e começar a acreditar mais em mim, sabe? As pessoas precisam acreditar mais nelas, as pessoas precisam ser mais claras com o que elas querem, o que elas desejam. Só que só vai conseguir isso quando elas, de fato, parar um segundo da vida delas para cuidar delas. Sim. Entende? Não faz sentido para mim um ser humano que não tem 5 minutos do dia para cuidar de si mesmo. Não faz sentido para mim. Vou no automático, acorda 5 minutos mais cedo, ou dorme 5 minutos mais tarde. Mas faça por você mesmo algo. Porque você foi feito... Olha que coisa linda isso, Dê. Você foi feito aos olhos de Deus. Você é a semelhança de Deus, você é a semelhança do Pai. Não é forte isso? E o que a gente está fazendo com isso, sabe? O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com o nosso corpo? O que a gente está fazendo com o que a gente veio fazer no mundo? Então, a saúde mental, ela é construída através dessas tomadas de decisão, de ter essa clareza de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero entregar para o outro. Isso é muito importante, né? Entregar para o outro, não é? Porque daí você está mesmo se dispondo, né? E quando você consegue entregar algo bom para o outro, é porque você já se entregou algo muito bom, não é? Sim. Eu acho que é muito importante. Olha, a Eliane Carvalho, ela está aqui, ela diz o seguinte: conheci a Luana há pouco tempo na PAI de Baiti. Ela é sensacional, não tem noção o quanto a fala dela está me ajudando. Olha que bacana! Vou até colocar aqui, olha. Eliane, um grande abraço para você. Grande abraço. Que legal. Então, é exatamente o que ela falou, não é, Luana? É exatamente isso. Uma fala sua, algo de bom que você passa, isso ajuda. Às vezes, eu acho que às vezes você nem tem a dimensão de quanto ajuda as pessoas. Não tem. Quantas vezes você foi no rádio e depois a gente recebeu milhares e milhares de mensagens? Nossa, que eu amei aquela live, a gente sempre falava sobre vários temas, você foi várias vezes, né?
e eu amei, aquilo me ajudou naquele momento, ou me ajuda sempre, ou eu sempre lembro. Então, olha quanto isso é importante. E sabe uma coisa que eu tenho comigo, Dri? É parar de entender assim, vou acolher quando. Não! O que eu tô falando, se eu conseguir que ajude uma pessoa, independente se eu. Porque o que eu tô fazendo pro outro não tem a ver com. Tem a ver com o outro, tem a ver com quem eu sou. Então, a ansiedade, a saúde mental e tudo isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a gente precisa aprender a ser quem nós somos. Por que a gente se torna ansioso? Porque a gente não está fazendo bom uso de quem nós somos. Por que a gente se torna depressivo? Porque a gente não está fazendo, a gente está vivendo de passado, esquecendo de viver o que a gente precisa viver. Então, precisamos alinhar isso e sempre, sempre entregar o que precisamos entregar. O que eu preciso entregar, Luana? Sempre tenho que compartilhar. Só que às vezes as pessoas querem curtir, colocar, fazer uma lavagem cerebral no outro, dizer tem que ser assim, não tem que ser, não. Não tem que ser, cada um tem a sua verdade, não é? Cada um tem a sua verdade. Tem a sua verdade. E também a questão que eu leio muito sobre isso, às vezes a pessoa acha que ela tem que... Eu acho que a saúde mental também vai do desistir também, né? Do desistir, do falar, não, isso... De repente a pessoa fala assim, não, eu quero isso porque é isso que eu quero, porque é isso que eu quero, e aquilo não é para ela, e aquilo não é para ser daquele jeito, aquilo está trazendo muita angústia e tristeza para a pessoa, e ela acha que talvez se ela desistisse vai ser um fracasso, né? Não quero mais, vai ser... Então, eu acho que é tudo isso, é você saber também, peraí, aquilo não é bom, não está sendo bom para mim, a saúde mental, então eu posso, sim, desistir daquilo. Também tem isso, não é? Na minha metodologia, Adri, eu uso uma coisa chamada 3Ds. Existem 3Ds. E dentro desses 3Ds, quais são os 3Ds? Decisão, dedicação e disciplina. E dentro da disciplina, existe algo que a gente precisa pensar. Por quê? Porque, às vezes, a gente está caminhando, e dá alguma coisa errado. Por que dá errado? Porque a gente está ali e a gente desiste. Porque aconteceu um problema, aconteceu uma situação difícil, eu não sei lidar com isso, eu me canso porque gasta energia, e aí eu desisto. Tá errado. Se é teu sonho, se é o que você quer alcançar, não tem que desistir. Outra coisa acontece, a pessoa fala, então eu tenho que insistir. Tá errado também. O caminho não é nem desistir, nem insistir. Quando você pensa em ter disciplina, em ter constância, é você desenvolver o persistir. O que é o persistir? É você continuar focado no teu objetivo, mas buscando outras alternativas para realizá-lo. Eu penso o seguinte, você tem uma missão, que é derrubar um muro. Você vai lá e dá um soco, você não consegue. Quando você está insistindo, você fica dando soco, dando soco, dando soco. Você não vai conseguir. Se já não conseguiu a primeira, não vai conseguir a segunda. Persistir você... Vou lá, pego o martelo. Então, eu tenho martelo. Eu tenho a Adriana, que pode ser uma ajuda. Vamos lá me ajudar a derrubar o muro? É buscar outras formas de fazer a mesma coisa. Não é desistir, não é parar. Não é insistir, porque insistir, se já fez uma vez, deu errado. Qual é a chance de dar certo? Não vai dar certo. Fez uma vez, deu errado. Fiz de novo, vai dar errado de novo. Olha só que maravilha. A Sônia Inhaia está aqui mandando boa noite. Boa noite. Olha, eu sei que você já tem um outro compromisso agora, não é, Luana? Eu marquei para as 8h30. Eu falei para as meninas que até 8h30 eu chegava. Até 8h30. Então, aí você que define aí a hora que você tiver que já sair, porque eu sei que você vai ter a mentoria, né? Aliás, já veio correndo de São Paulo para cá, né? Você sempre viaja para São Paulo para fazer os seus cursos, não é? Tem curso, vou a trabalho, vou a estudo, vou a várias, né? Tô lá com frequência. Vou domingo de novo para lá. Nossa. Que vem, e assim a gente vai indo, né? Eu senti muito medo quando a gente teve que voltar, sabe? Por conta da pandemia. Mas eu percebi, assim, que a vida não podia parar. Eu precisava voltar à ativa e fazer as coisas que eu fazia. O que a gente faz?
que eu acredito que é um diferencial e todo mundo deveria fazer. Eu sei que tem um custo, mas as pessoas deveriam fazer. Vou testar, né? Fazer o exame do cotonete, suave. Vejo se estou tudo ok, estou preparada, vou ter contato com outras pessoas, então eu posso ter esse contato, porque eu não vou contaminar ninguém. Pronto, chego. E quando eu chego, eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso, né? Precisamos nos cuidar. Então, a vida não pode parar, mas com todo cuidado. Claro, com certeza, né? Isso é importante. A Roberta da Luz, ela falou, cheguei atrasada. Não, mas a gente vai... Essa live, inclusive, ela vai ficar aqui salva, né, no Facebook, viu, Roberta? Você vai poder assistir ela inteirinha, né? Ela vai ficar salva. Eu baixo o link da live, coloco no meu canal do YouTube também, né, que eu tenho. Então, fica lá para as pessoas também assistirem, né? E mando também, depois eu te mando também a live, né, o link, e aí para as pessoas assistirem, né? Porque eu acho que é muito bacana, conforme nós falamos, não é, Luana? É muito importante você passar, não é, esses conhecimentos para as pessoas saberem, porque muitas vezes está tudo dentro da gente, não é? Tudo. E a gente tudo dentro da gente, mas a gente não sabe. De repente a gente sabe, até sabe, sei lá, acho que é no subconsciente, como vai agir, mas às vezes precisa de uma pessoa lá falar, olha, né? É assim. É a clareza que eu disse, né? A gente precisa lapidar essa clareza para entender. A gente sabe, tá tudo dentro da gente, tudo que a gente precisa fazer. É aquela história. Eu tenho dentro de mim algo, aí eu vou lá e pergunto para a Adri assim: o que você acha? E você fala algo que não tem a ver com o que está dentro de mim. Eu não vou nem escutar a tua opinião. Entendeu? Sim. Eu vou fazer diferente. Aí você fala assim, porque você sabe. Qual é a minha opinião, então, se você fez diferente? Porque a gente sabe o que está aqui, o que brilha nos nossos olhos, o que brilha nos nossos corações. A gente sabe. Só que, às vezes, a gente não confia na gente o suficiente. A gente precisa da opinião do outro. A gente precisa que o outro vá lá e valide aquilo que a gente quer. Essa é a nossa necessidade enquanto humano, né? E a Jandira Caetano de Abreu, ela diz, tenho muita ansiedade. Jandira. Que coisa. Jandira, tem muita ansiedade? Tem muita ansiedade, Jandira. Eu acho que ninguém é obrigado a viver com ansiedade. Ninguém. Precisamos aprender a lidar com as nossas ansiedades. Por exemplo, eu falei para você que eu tenho diagnóstico de TAG, né, Adri? Para todo mundo, para você e para todo mundo que está ouvindo. Para todo mundo está ouvindo. E para todo mundo que está ouvindo e para todo mundo que vai ouvir depois também. Né? Eu tenho diagnóstico de TAG há algum tempo. Eu não sou medicada hoje, mas eu tenho total controle. Quando eu percebo que está muito explosivo, o que acontece? Eu fico mais irritada. Então, eu percebo os sinais no meu corpo, eu fico mais irritada, eu fico mais até áspera, brigo com todo mundo aqui em casa. Em casa a gente sempre briga, né? Quando eu tô assim, eu já sei que, opa, peraí, a ansiedade está querendo me dizer alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo comigo. Por que eu estou ansiosa? E geralmente tem a ver ou com trabalho, ou com estudo, ou com filho, ou com marido. Então aí eu paro, ou com uma decisão que eu preciso tomar e não sei o que decidir. Aí eu me sinto ansiosa e começo o meu corpo trazer reações e emoções que atrapalham os meus relacionamentos, percebe? Então, é tudo você sentir, é tudo teu estado de presença, você se colocar presente aquilo. Quando você faz meditação, você tem uma facilidade maior para identificar esses sinais do teu corpo. Isso, olha só, a Eliane Carvalho, ela diz assim, até isso que você está falando, a respiração me ajuda muito a controlar a ansiedade. É importante a respiração, não é, Luana? Eu vou falar um exemplo que eu falo para todo mundo, dou um exemplo assim que... você já viu alguém vivendo sem algum membro do corpo? Um braço, por exemplo? Você já viu? Se eu já vi? Já. Sem pernas? Já. Esse final de semana a gente estava com o Marcos Rossi, não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. E ele é um palestrante fenomenal. Maravilhoso. Né? Inclusive, eu fiz uma live com ele em abril, daqui uns dias talvez ele venha de novo. Então, assim, eu trabalhei na PAI, eu trabalhei com crianças que têm paralisia cerebral
Ou seja, parte do cérebro dessas crianças não funcionam e elas vivem naturalmente. Eu, por exemplo, eu não tenho uma vesícula. E eu tenho umas diarreias de vez em quando, mas tá tudo bem. Tem pessoas que não têm um pulmão, tem pessoas... O que eu quero dizer com isso? Que a gente vive sem qualquer parte do nosso corpo, inclusive sem coração. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a cirurgia, o médico corta e ele tira o coração do lugar. Ele movimenta. Teu coração não está fazendo a função dele, mas tem algo que te mantém vivo. A única coisa que te mantém vivo é a tua respiração. Você fica respirando através de aparelho. Você já viu alguém viver sem respirar? Só que a gente não para prestar atenção na respiração. A gente não para cuidar desse ativo. O quanto é importante, não é? A hora que a gente para e pensa o quanto é importante a respiração. Muito importante. Então, o teu início para meditar pode ser simples. Pode ser só uma parada para... Pratiquem isso agora. Enche o pulmão de ar. Faça esse exercício, Dri. Já dá. Isso controla, isso ajuda muito na ansiedade, naquele momento bem alto de ansiedade, não é? Muito. Sabe por quê? Porque a tua respiração oxigena o seu cérebro, que diminui o fluxo da corrente sanguínea, que diminui aquele aceleramento. Então, te acalma, te relaxa, alivia. E quando te alivia, você consegue ter mais consciência do que precisa ser feito. Então, a respiração... tem pessoas que eu cobro muito caro, tem pessoas que pagam muito caro por essa informação, hein, Dri? Olha o ouro que eu tô entregando para vocês. Quem está aqui na live hoje está recebendo um presente, hein? Que bom. Essa é a melhor ferramenta que existe. É a respiração. Você não precisa de muita coisa. Se você aprender a cuidar de você através da tua respiração, você já está fazendo uma grande coisa. Nossa, que maravilhoso isso, muito bom. Olha, eu queria, Luana, eu nem quero eu sei que você tem que dar uma respirada para poder pegar lá, eu acho que é o terceiro, quarto turno já seu de hoje, não é? Viu? Eu cheguei em casa. Minha filha, acho que foi lá na casa da minha sogra hoje. Eu não sei como que ela falou com a minha sogra, eu nem conversei com ela, não deu tempo direito, né? Eu cheguei em casa, era exatamente 7 horas, 6 e... Sim, não, 7 horas eu tava aqui. 6 e alguma coisa, 6h20 mais ou menos eu cheguei em casa. Eu cheguei e a Júlia tava chegando da catequese, né? Aí quando ela tava chegando, ela falou pra mim assim: mãe, você vai fazer uma live hoje com aquela moça lá da rádio? Eu falei, olha só. Como você sabe, filha? Você vai falar sobre ansiedade. A avó Lucy falou pra mim, né? Eu acho que ela viu em algum lugar. Ela contou pra mim. Eu falei, vou, filha, eu vou fazer. Ela falou assim, mas você vai trabalhar até que horas hoje? Eu falei, filha, a mamãe acabou de chegar. Hoje a mamãe vai fazer a live, porque era um horário que eu estaria com eles, né? E aí eu abri mão disso para estar aqui com vocês. Olha, e aí eu falei, então vocês fiquem acordados. A gente ficou esses 15, 20 minutinhos juntos, por isso que eu atrasei para conversar com você antes. Fiquei ali beijando, namorando meus filhos um pouquinho, porque eu deixo sexta-feira longe deles. E aí eu vim aqui, vou para aula, vou dar uma aula daqui a pouquinho, né? Agora às 8h30. E aí eu vou ficar com eles antes deles dormirem. Então, tem mais esses 2 turnos aí. E mais 2 turnos. Olha só. Você vai fazer a live com aquela moça lá da rádio? A moça da rádio, ai que lindinha. Eu conheço a sua filha, que linda. Muito feliz. Então, eu quero agradecer. Eu queria que você deixasse, Luana, uma mensagem para a gente dar um fechamento aqui nessa live, que eu gostei demais, né? E eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou aqui gostou também, que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, sobre como a gente pode ter um dia melhor, né? Já logo depois dessa live, entendeu? Amanhã, vou acordar de manhã, o que eu vou fazer? E como você mesmo citou, as pessoas não estão tendo tempo mais de viver aquele dia, né? Porque acorda e já sai correndo, muitas vezes nem toma café, e já vai correr, e já vai fazer, e quando vê, passou no automático, passou o dia, ela não aproveita cada momento do seu dia, e dá tempo sim de aproveitar, não é? Dá tempo de aproveitar.
Então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem. Antes disso, eu quero mandar um abraço para Soraya. Soraya, minha amiga de infância, Soraya, hein? Boa noite, meninas lindas, ela mandou. Soraya Cândida, Minha dos Reis. tia, na verdade, ela é prima da minha mãe, né? Minha tia, ela é minha amiga de infância. Que legal, Adri, que legal. A gente brincava juntas. Ah, que legal. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas uma coisa que mexe muito no meu coração, assim, sabe? Acho que as pessoas estão um pouco perdidas em relação ao que precisa ser feito. Porque é tanta informação, é tanto tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, que acaba que as pessoas se perdem mesmo. Então, o que eu poderia deixar de mensagem para que as pessoas que estão aqui ouvindo e as pessoas que vão ouvir daqui uns dias, né? Depois que a live acabar. Muita gente vê depois. É que, sabe, usa um pouco mais do seu coração, da tua sensibilidade, de quem você é. Crie uma rotina de entrada. Não tem essa de, eu tenho que acordar às 5, eu tenho que acordar às 6, eu tenho que acordar às 7. Crie o que é mais confortável para você. Mas lembrar que você precisa estar em primeiro lugar de tudo. Isso não é egoísmo. Isso, muito pelo contrário. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Se você não der essa oportunidade de ser cuidada por você mesmo, você não vai dar nada para ninguém. Eu falo sempre que se você quer dar amor para o mundo, primeiro você precisa se amar. Se você não experimentar aquilo que você quer entregar, não tem verdade, não tem sentido. Então, todos os dias, quando você acordar, comece a usar disso. Cria a tua rotina de entrada, aquilo que faz sentido para você. Se é acordar uma hora mais cedo, se é acordar um pouco mais cedo. Primeiro contato, não pega tecnologia, não é o mundo. Você precisa acessar você. Você precisa fortalecer você. Você precisa se olhar no espelho. Você precisa se namorar, dizer que você tá lindo, linda. Você precisa olhar para você e se enfrentar. Dizer, olha, tô aqui, tô pronta. Pronta para a batalha, pronta para a guerra, porque vai ser. O dia pode ser difícil, o dia pode ser mais fácil. No final do dia, a mesma coisa. Se acolha, toma um banho gostoso. Coloca o teu pijama, relaxa. Dever cumprido. Organização no teu dia. Planeja o teu dia. Tudo é possível de ser feito, mas o teu planejamento precisa ser direcionado àquilo que realmente te importa. Então, não adianta você fazer o mundo se você não olhar para o que realmente te importa. Nossa, isso é muito lindo. E olha só o que a Eliane Carvalho disse. Uma frase da Luana que me marcou muito. O mundo tem muito amor. Nós que não estamos sabendo amar. Que lindo isso! Muito lindo. Falei isso várias vezes, né? Eu digo que a gente fala, falta amor, não falta amor. Tem amor em todo lugar. As pessoas que não estão preparadas para amar, pessoas que não sabem como amar. Então, tem muito amor em todo lugar. Você só precisa aprender qual é a tua forma de amar, qual é a tua forma de entregar. Mas amor tem sobra. Em todo lugar que você vê tem amor. Em todo lugar. Você só precisa aprender a amar de verdade, né? Aprender a amar de verdade. Luana, agradeço demais você ter aceitado, conforme eu falei no começo da live, não é? De você ter, você deu esse espaço aqui, você rapidinho, né, com a gente e nessa correria toda, e você conseguiu, né, atendeu aí prontamente ao meu pedido, e eu fico muito, mas muito mesmo feliz, tá, de você estar aqui comigo. Eu sei que você é uma pessoa que transmite muita energia, muita alegria para as pessoas, não é? E eu espero que as pessoas sintam isso também de você, então agradeço demais, tá? E quero aqui, olha, o dia que você puder estar aqui com a gente, tá? Você me dá um toque, a gente faz de novo, porque tem muita coisa para falar, eu acho que tem muita coisa para compartilhar, sempre tem, não é? Hoje, por exemplo, é uma live que você pode ficar aqui, a gente pode ficar aqui horas falando, não é? Ficaria, com certeza. Não é? Horas falando. Então, assim, agradeço demais, viu, Luana? Muito obrigada mesmo. Tá bom? Eu que agradeço de coração o convite. É o que eu te falei. Quando você me convida, eu vejo a oportunidade de entregar para o mundo um pouquinho. Então, é isso que eu sempre vou aceitar, convite de quando tiver que falar. Né? Eu falo que esse lá atrás era um dos meus maiores medos, era falar em público.
Né? Não, pode não parecer. Nossa, não parece, Não parecer, mas foi o meu maior medo por muito tempo, não deixa de ser. Todas as vezes, antes de eu começar uma live, antes de eu entrar com alguém, fazer uma entrevista, fazer uma palestra, dar uma aula, eu faço a minha oração comigo mesmo e peço discernimento para que eu seja o instrumento e que eu leve para as pessoas o que precisa ser, o que elas precisam, não é o que eu quero, sabe? Então, sou muito grata a poder fazer uso disso quando as pessoas me convidam para estar aqui. Então, estou à disposição. A gente só organiza, às vezes eu não consigo sempre na data que vocês pedem, a gente vai dando um jeitinho, mas sempre dá certo. Mas que bom. E agradeço também todo mundo que mandou mensagem aqui para a gente, não é? Para as pessoas também que só assistiram, né? Mas só assistiram, não, que assistiram, não é? Essa live. E um grande beijo, né? Fico muito feliz. Luana, um grande abraço para você. Fica com Deus, viu? Dri, Deus um ilumine beijo, seu muito caminho. obrigada. Boa semana para vocês, boa semana, bom trabalho. Muito obrigada. Beijão para todos, hein? Até segunda que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.